Olá, hoje eu vou falar sobre a minha cerclagem de colo de útero. Bom, no início da minha gestação eu fui atrás de obstetras para me acompanhar e uma amiga me indicou uma médica que era bem legal, assim, ela era bem boa, bem atenciosa, só que ela não fazia o parto. E eu queria alguém que me acompanhasse do começo da gestação até o fim, né? Que conseguisse fazer meu parto, acompanhar tudo e tal. Então, eu comecei a procurar outros obstetras. Eu fui em vários, né? Só que eu ia, eles eram bons, mas não me davam, assim, toda a atenção que eu queria, né? Que eu achava que eu precisava. Então, até que um dia a minha irmã marcou um médico pra mim. E só que como a agenda dele era muito cheia, muito lotada, ela marcou, mas ainda demoraria alguns dias, né, pra chegar o dia da consulta. Mas eu marquei assim bem também sem intenção de, né? Falei, bom, vou tentar. Mais um, né? Vou tentar. E aí chegou o dia da consulta e eu fui. Só que no dia da consulta eu já tava com 20 semanas de gestação. Eu já tava ali quase na metade, né? Já tava na metade da gestação. E fui, falei pra ele, né, que eu tava fazendo certinho o acompanhamento, mas que eu tava em busca de um médico que eu, assim, pudesse confiar plenamente, sabe? Que pudesse me acompanhar do início ao fim da gestação. E simplesmente a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele médico, porque ele foi uma pessoa muito acolhedora com a gente. O João sempre foi em todas as consultas de pré-natal e tudo, ele sempre ia junto, né? E o médico, esse nosso médico, o Dr. André, ele foi uma pessoa que acolheu muito, assim, a gente, né? A gente saiu, na verdade, do consultório dele sem acreditar em como foi aquela consulta, né? Foi, assim, simplesmente perfeita. Foi uma consulta perfeita. Ele deu muita atenção, ele foi muito carinhoso, foi muito atencioso com a gente. E ele me disse, olha, como eu tô pegando agora, né, a gestação, eu preciso fazer vários exames. Então a gente vai fazer os exames, até alguns que você já fez, mas eu preciso que você faça de novo esses exames. E eram muitos. Eram vários exames de sangue, ultrassom abdominal, né? E dentre todos esses exames, ele mandou fazer um exame que não rotina dos médicos pedirem para fazer, né? Então, normalmente os médicos pedem para fazer no início da gestação, mas eu não tava mais no início, eu tava no meio, né? E ele mandou fazer mesmo assim. Eu achei, assim, meio engraçado, né? Eu falei, olha, estranho, né? Mas ele mandou fazer, eu vou fazer, porque depois da consulta que ele, né? Depois do jeito que ele nos atendeu, tudo que ele falar pra eu fazer, eu vou fazer. Só que junto com esse exame, eu poderia marcar junto a ultrassonografia morfológica, né, que já estava próxima, seriam 4 semanas depois, né, normalmente é feita com 24, 25 semanas a morfológica. Falei, não, vou esperar e vou fazer junto, né. E tudo bem, saí do consultório, fiz logo os exames de sangue e esses dois de imagem aí eu deixei para fazer junto. Nesse mesmo dia que eu fiz os exames de imagem, eu tinha marcado para fazer o meu primeiro ensaio fotográfico da gestação. Foram vários ensaios fotográficos, mas esse foi o primeiro, né? E bom, depois eu falo sobre o ensaio, né? Mas enfim, eu fui fazer o exame e depois do exame eu tinha marcado o ensaio. Eu fui fazer o exame já, eu sempre ficava ansiosa, né, para ver o bebê. Eu fui fazer o exame e quando eu fui fazer, eu fiz a morfológica, tava tudo bem com o bebê, tava tudo certo, nossa, que alegria, tava tudo bem. E quando eu fui fazer o outro exame, tinha uma abertura
no meu colo do útero, né? E isso significava que o colo estava abrindo e que o bebê poderia nascer a qualquer momento, teoricamente, né? Porque a partir do momento que o colo do útero começa a se abrir, é indício de que o colo do útero não está conseguindo mais segurar o peso do bebê ali, né? E o bebê podia nascer prematuramente. Meu Deus! A hora que eu vi aquela foto do colo do útero aberto, eu entrei em pânico. E saí de lá, o médico que fez o ultrassom falou que era para eu mostrar pro meu médico e ver o que ele ia decidir fazer, né? Saí de lá e fui pro meu ensaio fotográfico. Imagina como é que eu fiz esse ensaio fotográfico, né? Em pânico, mas tudo bem. Mandei a foto pro meu médico, falei, olha, tem um afunilamento de colo de útero, ele tá um pouquinho aberto. E ele me mandou ir lá. Então eu saí do ensaio e fui pro consultório do meu médico. Cheguei lá e ele falou pra mim que a gente teria que fazer uma cerclagem de colo de útero. Eu não tinha ideia do que era isso, né? E ele me falou, olha, a gente vai suturar o colo do útero. Então, ele tá abrindo, né? A gente vai costurar ele para ele continuar fechadinho e o bebê continuar lá dentro. Por quê? Com essa abertura, pode acontecer duas coisas. Pode o bebê continuar ali e continuar daquele mesmo jeito, né? Ou pode abrir a qualquer momento e o bebê nascer, né? A qualquer momento, a gente não sabe quando que pode ser, né? Porque hoje pode estar assim, amanhã pode estar o dobro disso, daqui 2 dias pode estar totalmente aberto e o bebê nascer. Então, pode nascer a qualquer momento a partir de agora. Só que eu tava com 24 semanas, gente. A Yasmin, ela pesava 700 gramas. Não tinha como o bebê nascer naquele momento. Não tinha como. E aí ele falou que a gente teria que fazer essa cerclagem, porque ele disse que ele não ia arriscar perder o bebê ali, daquele jeito, né? Nascer a qualquer momento né, teoricamente, um bebê que nasce tão prematuro assim, é difícil, né? Então, ele falou que não, a gente não ia arriscar assim. Mas que a cerclagem tinha riscos também, né? E daí eu entrei em pânico de novo, porque eu comecei a pesquisar, depois quando eu saí do consultório, né? Eu comecei a pesquisar e, segundo as minhas pesquisas, as cerclagens eram feitas no máximo até as 16 semanas de gestação. E eu já estava com 24, a minha barriga já estava grande, tanto que eu já estava fazendo ensaio fotográfico da gestação. A barriga estava grande. Só que como eles iam suturar ali o colo do útero, existia uma chance deles passarem a agulha na bolsa e essa bolsa estourar. E estourando a bolsa, o bebê nasceria também. Então, eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo da minha filha nascer antes do tempo. Só que ou eu tentava, arriscava ali de fazer essa cirurgia e confiar no médico que eu achei que foi Deus que colocou na nossa vida, porque, sabe, a gente estava meio perdido e ele, assim, iluminou a gente. Ou eu confiava nele, ou eu ia ter que esperar simplesmente a hora que eu ia ver e a Yasmin ia nascer a qualquer momento. Falei, não, eu vou confiar. Só que mesmo confiando, eu passei um fim de semana horrível, porque isso foi na quinta. Na sexta ele pediu para eu fazer de novo o mesmo exame para ver se tinha mudado alguma coisa. Então eu fiz de novo na sexta e não tinha mudado nada. Então ele decidiu que ia fazer o exame, né, que ele conseguiu, o procedimento, que ele conseguia fazer o procedimento. E eu fui pra casa e o procedimento seria na segunda-feira. E eu fui pra casa e eu passei um final de semana com muito medo. Com muito medo. A gente ficou o fim de semana todo
ouvindo musiquinha de bebê. E eu fiquei chorando, e o João me abraçava, e o João não sabia o que fazer comigo, porque eu chorava. Ai, meu Deus, que horrível. Até o momento que, assim, eu não conseguia mais chorar. De tanto que eu já tinha chorado, eu não conseguia mais chorar. E aí eu fui pro banho. Falei, eu vou tomar um banho. E daí, naquele momento, eu tava num grau de preocupação e de medo tão grande que naquela hora eu abri mão disso tudo. Falei, eu não vou mais me preocupar. E eu não vou mais sentir medo. Vou entregar para Deus isso. E seja o que Deus quiser. Porque eu não tenho o que eu fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que confiar nas mãos desse médico. E coragem, vou ter que passar por isso. E aí, na segunda-feira eu fui pro hospital de manhã cedo. Fiz o procedimento. Deu tudo certo. Eles fazem esse procedimento com anestesia epidural. Então aí foi minha primeira epidural da vida. Deu tudo certo, foi tudo bem. Foi super rápido. Eles fizeram a epidural em mim. Rápido, assim, sei lá, segundos eu parei de sentir as pernas. E eles já fizeram um procedimento. Durou acho que uns 15 minutos, nem isso. Eu fiquei um pouquinho na sala de recuperação, porque a epidural depois, quando ela começa a passar, começa a dar uma sensação assim meio ruim. Eu fiquei um pouquinho tonta, fiquei com calafrio, com tremores, né? E depois eu fui pro quarto. E foi tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Fui pro quarto, depois daí me alimentei. No mesmo dia à noite eu já fui pra casa. Nos primeiros dias eu fiquei um pouco de repouso, né? E só. Depois disso eu fiquei super bem. Eu ia na consulta, ele avaliava, via como é que tava, né? Eu fiz depois também um ultrassom de novo para ver como que tava os fios da cerclagem e tudo mais. Tava tudo bem, tudo certo. E eu fiquei com o meu colo do útero suturado até o fim da minha gestação. Na verdade, até o fim não. Eu fiquei até a Yasmin ter 6 meses de vida. Mas foi o que salvou a Yasmin, né? Porque se eu não tivesse feito aquele exame naquele dia, provavelmente hoje ela não estaria aqui. Não estaria, porque as chances dela nascer muito antes do tempo, né, com 24 semanas, era muito grande. E então, assim, por isso que eu falo, sabe? Foi Deus que colocou aquele médico, que colocou aquele exame para eu fazer, porque senão a gente não ia descobrir, né, esse problema e não teria resolvido a tempo esse problema. Então, foi outra fase da minha gestação que foi difícil, foi bem difícil. Pra mim foi a pior fase da gestação, foi isso, porque o meu medo foi, assim, muito grande. Mas durou pouco, porque foi tudo muito rápido, né? Foi um fim de semana ali, foi da quinta-feira até a segunda-feira. E aí depois, quando eu vi que já tava tudo certo, depois eu fiquei um pouquinho com medo ainda, mas o meu medo maior era da cirurgia mesmo, né? Mas deu tudo certo e depois disso, sempre quando eu ia nas consultas, estava tudo certo, então eu não me preocupei mais com isso. E essa parte passou. Então, no próximo vídeo eu vou contar sobre o meu terceiro problema da gestação, que na verdade foi o mais grave, tanto para mim quanto para Yasmin, e que foi no terço final da minha gestação. Eu vou anexar aqui também algumas fotos dos meus exames que eu fiz, mas resolvi pôr o vídeo aqui para mostrar. Então, isso aqui, ó, esse cone que faz aqui, ó, é o afunilamento, né? E essa linha aqui, branca, era a cabeça da Yasmin. Então, ela já estava totalmente virada pro colo do útero e a cabeça dela estava empurrando o meu colo do útero, que estava começando a ceder. Então, por isso que ele estava começando a abrir, né? Aqui também dá pra ver, ó, cabeça quase que encostada aqui
e aqui era o afunilamento, né? Então, foi isso aí. Até o próximo vídeo.